Bom dia, povo abençoado de Deus, tudo bem com você? Meu nome é Érico, né? Você já me conhece e hoje eu estou aqui para apresentar o curso Ore e Enriqueça. Não é um curso sobre dinheiro, tá bom? Mas é muito importante que você siga o curso todo para você entender como é que funciona do ponto de vista de Deus a questão do derramamento de bênçãos, tá? E aí, por que que quando você ora, você enriquece? A gente vai descobrir isso ao longo do nosso livro, tá bom? Se você quiser adquirir o livro, eu vou estar lendo aqui o livro junto com vocês, então não há necessidade de você adquirir. Se você quiser adquirir para me ajudar, se você tiver cartão de crédito, você pode usar o link da Hotmart que está aqui na descrição, tá bom? Se eu não tenho cartão de crédito, eu queria ler o livro, eu queria ter aí, como é que você vai receber esse livro, né? Esse livro você vai receber ele em PDF para você ler no computador ou no celular, como a gente está fazendo aqui, tá bom? Você não vai receber ele físico. Mas vamos supor que você não tem aí cartão de crédito ou de repente você não tem dinheiro, né? Como é que você vai fazer para adquirir o livro? Muito fácil. Pega lá na sua conta bancária, veja os centavos que tem lá na sua conta bancária e faz um Pix para mim. Envia para mim o comprovante e eu te mando o livro, tá bom? É, o Pix vai estar, o número do Pix, né? Vai estar aí na descrição. Você, no mesmo número que você vai fazer o Pix, você vai enviar por WhatsApp para mim o comprovante, tá bom? Vamos supor que você tenha na sua conta lá R$ 432,10. O que você vai fazer? Você vai me doar os 10 centavos, tá bom? Aí você manda lá o Pix de 10 centavos e eu te mando o livro aí. Vamos supor, né, que você é uma pessoa assim que já tem muito dinheiro, mas não é próspera, mas você já tem muito dinheiro. Você tem lá 10.432, não, 10.432.545,02 Me manda os 2 centavos, tá bom? Mas por que eu tenho que te mandar, né? Afinal de contas, né, não é dai de graça o que de graça recebestes? Eu já estou dando de graça para você aqui no nosso curso, tá bom? Para que serve você ter aí com você para você acompanhar e tudo mais, né? É porque daí o arquivo fica com você e nos momentos que você quiser você vai lá, abre o arquivo, faz anotações, enfim. Aí você estuda da sua maneira também, tá bom? E por que tem que fazer isso, né? De doar um pouquinho, né? Que seja. É porque, na verdade, é o princípio, nós vamos ver aí ao longo do livro, né? Mas esse é o princípio que Davi usou quando ele foi comprar o terreno, né? O homem queria dar de presente para ele o terreno, ele falou: não, posso eu construir alguma coisa para o Senhor em cima de algo que não me custou nada? Né? Então é exatamente isso. Né? Você vai aí, o conteúdo desse livro vai ser o terreno onde você vai construir a sua prosperidade, tá bom? E aí, portanto, precisa custar alguma coisa. É um valor simbólico, o valor de semente, né? Já viu como é que é semente? Semente é bem pequenininha e árvore, né? Rende um montão. É exatamente isso, tá bom? Então por isso que eu estou pedindo centavos, eu não quero o seu dinheiro, tá bom? Eu só quero que você exercite o princípio do custo, tá bom? Você tem o coração aberto para receber de Deus e para receber de Deus você precisa semear, tá bom? A gente vai fazer a leitura e aí você talvez vai entender melhor esse princípio. Tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha ao longo aí do nosso estudo, você coloca nos comentários, tá bom? E aí eu vou ler todos os comentários e eu te respondo por lá, tá bom? Usa o WhatsApp apenas e tão somente para me enviar o comprovante dos centavos, eu te enviar o livro, tá bom? Então é isso. Vamos lá. Eu vou abrir um pouco mais o livro aqui, porque senão eu não consigo ler direito. Então, vou abrir assim numa tendência que se você for jovem há mais tempo, como eu, também vai poder acompanhar a leitura aí no vídeo, tá bom? Eu vou pular essa parte aqui dos autores e tudo mais. Queria deixar aí um abraço, né, para o pessoal que fez a impressão, para o Mardônio Brito, que é um pastor excelente, fez a impressão do livro.
para o João Erivelto, que fez a direção, né, do editorial do livro, a minha esposa, né, que fez a revisão de texto, eu também fiz a revisão de texto, enfim, as pessoas que eu agradeço já estão aí no livro também, e ela fez também o prefácio. Eu vou ler o prefácio para você, porque os ensinamentos que ela colocou aqui no prefácio vêm lá de antes da pandemia, né? Esse livro eu fiz em 2019, né? Tá aqui a data, só para você saber. E olha só o que é que ela fala no prefácio, como o prefácio já nos dá aí uma revelação do que viria. Vai vendo. A Bíblia nos conta que certo dia um homem saiu a semear. Sair é uma das atribuições de quem semeia. Alguns, impossibilitados de sair, fazem sua voz ressoar. O maior comissionamento bíblico é o ide que Jesus entrega no momento em que ele volta para o Pai. Nesse primeiro trecho, a gente tem duas coisas importantes. Primeiro é o semear. Tá aqui, né, o princípio dos centavos que eu estou colocando para você, né? Você quer receber uma bênção, você quer receber uma colheita, você quer o fruto, você precisa sair e você precisa semear. Então aqui tem duas coisas juntas aí, né? Nem sempre é possível nós sairmos, mas muitas vezes é possível nós semearmos. Então, olha que interessante, sair é uma das atribuições de quem semeia. Isso serve para o pregador também. Né? Por que, que eu estou aqui semeando na sua vida dessa forma? Né? Através do livro ou através do vídeo? Porque eu não vou sair. Tá bom? Então, é interessante que, olha que legal, né? E essa é uma palavra que foi nos dada antes da pandemia. Né? Deus já sabia que nós ficaríamos impossibilitados de sair por algum tempo. Este livro com certeza chegará a lugares em que o autor jamais chegará, e passará o tempo, e este livro chegará a gerações que o autor não chegará. Né? Eu realmente espero que seja exatamente assim. Tá bom? Eu espero que o meu filho leia esse livro, que o meu neto leia esse livro, que o meu bisneto, o meu tataraneto leia esse livro, e esse livro fique aí por gerações. Tá bom? Por quê? Porque o conteúdo desse livro é muito importante. Talvez ele seja raso do ponto de vista literário, né? Talvez quando você estiver lendo ali, você fala, nossa, mas que livro simples. Mas é na simplicidade que Deus habita, e é ali que Deus vai revelar para aqueles que ele escolheu. Vamos lá. Mais que um manual de prosperidade cristão, este livro visa cumprir o ID e enviar mais outros. O que isso significa? Né? Que o próprio livro vai cumprir o ID, e quando essa pessoa lê e tiver a revelação disso, a minha intenção é que essa pessoa também seja enviada a pregar, não exatamente o que está no livro, né? Mas a pregar a Bíblia, a pregar Cristo, né? Cristo ressurreto. Vamos continuar lá. A verdadeira mensagem contida no livro invocará o espírito de ação, o espírito de produtividade, o espírito de realização, pois quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, é impossível que esse alguém não se torne frutífero. A nossa natureza, antes de conhecer a Cristo, antes do Espírito Santo habitar em nós, é a natureza do pecado, é a natureza do mal. Então nós naturalmente, como homens naturais, nós vamos dar um fruto, e esse fruto é o pecado. Esse fruto nos levará para a morte. Né? Então é esse fruto que vai fazer com que a nossa vida fique bagunçada. Por quê? O pastor Aloysio conta uma história que é muito interessante, né? Quando você olha para um pé de manga, por conta da folha, o jeitão do pé, você olha para o pé de manga e fala, vai dar manga. Ele nunca deu fruto na vida, ele ainda é uma mudinha, ele é pequenininho. Você fala, vai dar manga. Por que ele vai dar manga? Porque a natureza contida nele é a natureza da mangueira, é a natureza do pé de manga. É a natureza que está dentro dele que vai gerar o fruto manga. A mesma coisa acontece conosco, né? Nós somos pequenininhos lá, crianças ainda, ninguém nunca nos ensinou coisas muito erradas e tal, e a gente já sai fazendo coisa errada. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Ah, a criança nunca pecou, ela é inocente, pobrezinha. Vai pecar. Mas como é que você sabe? Por causa da natureza que está dentro dela.
ela vai pecar. Então é exatamente isso que nós precisamos ter em consideração, né? Quando o Espírito Santo habita em nós, ele troca a nossa natureza. E essa troca de natureza vai nos dar um espírito de ação, que é o Espírito Santo, né? Um espírito de produtividade, de realização. E quando o Espírito Santo habita em você, você se torna frutífero, você foi salvo para as boas obras. E é isso que é importante a gente saber. Para que você foi salvo? Para boas obras. Você não precisa de boas obras para ser salvo, mas uma vez que você foi salvo, é impossível você não conduzir as boas obras. Você não ser conduzido às boas obras, tá bom? Então, é o Espírito Santo quem capacita, né? Muitas vezes você vai olhar, vai falar assim, mas eu não tenho condição de gerar fruto, eu não tenho condição de chegar na onde eu gostaria de chegar, eu não tenho condição de ser um bom pregador, eu não tenho condição de fazer o ID prosperar na minha vida, eu não tenho condição de fazer com que o dinheiro renda durante o mês inteiro, né? É o Espírito quem capacita, tá bom? Entrega o seu caminho ao Senhor e ele o fará. Fará o quê? Fará o caminho, tá bom? E nós ali vamos seguindo Deus, né? Deus vai abrindo as portas ali, vai iluminando o caminho, vai mostrando as pedras e a gente vai caminhando, tá bom? E aonde não tem pedra, Deus coloca ali, né? Onde não tem escada, a gente dá o passo e Deus põe a escada. Não é? Onde não há ponte, você se joga do precipício e Deus constrói a ponte. Aonde tem o mar, se Deus não abrir, né, como diz a música, né? Se Deus não abrir o mar, você vai andar por sobre as águas. Fique em paz, né? O Espírito Santo é quem capacita, não é você. Para de tentar fazer as coisas da sua cabeça. O livro é formado de 9 capítulos, em que o autor explica sobre a revelação da palavra por trás da escrita. Afirma que, além de amado, você é imagem e semelhança de Deus. Amém? Você é imagem e semelhança de Deus. E, portanto, é guiado por Deus. Se você é imagem e semelhança de Deus, quem melhor que o próprio Deus para te guiar, né? Sendo escolhido e separado. Veja, não foi você. Quando o Espírito Santo ele te habita, talvez antes de você aceitar a Cristo. Né? Fiz assim, entre aspas, porque não é você que aceita, né? É Cristo quem te chama. Então, é o próprio Cristo que te escolheu e te separou antes, né? Essa parte do aceitar a Cristo é você finalmente se render a algo que você é impossível você não se render, né? E aí, assim, você fica ali, desde talvez da juventude ali, batendo cabeça e não quer se entregar. E aí chega um momento que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, você se entrega. Então, é exatamente por isso que a gente fala, né? Você finalmente aceitou, né, aquilo que era da sua natureza, né? Então, Deus já estava ali trabalhando em você. Né? É impossível que um morto, né? A Bíblia diz que nós estávamos mortos para Deus, né? É impossível que um morto levanta a mão e fala, Senhor, eu te aceito, quero ser ressurreto e ressurja. Mas é possível que Deus veja o morto, vá lá e comece a trabalhar na vida dele e o ressuscite. E assim que ele ressuscita, ele fala: eu aceito ser ressurreto. Né? Já que o Senhor já me chamou, já me ressuscitou, eis-me aqui. Né? Então é exatamente isso que acontece. Você, assim como Deus, é três, e através deste entendimento você poderá alcançar o alinhamento com a vontade de Deus para a sua vida. Sim, nós temos um capítulo dizendo que você é três. Deus, ele é três, não, ele é um que se manifesta em três. Deus é um, se manifesta em três. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E você é três, que se manifesta em um. Então, quando você olha no espelho, você só vê um, né? Você não, mas você é formado de três. Você é formado por espírito, alma e corpo. Mas espírito e alma não é a mesma coisa? Não, a gente vai ver aí ao longo do tempo. Tem uma passagem lá de Paulo, já vou te adiantar isso, né, em que Paulo fala que a palavra de Deus ela é suficiente, né, e que ela serve para separar o espírito e a alma. E aí, quando você entra nessa passagem, a gente vai ver isso depois. Quando você entra nessa passagem, que eu não quero te dar revelação agora para não adiantar o processo,
Mas quando você entende que o seu espírito e a sua alma são diferentes, você entende que o espírito milita contra o corpo e o corpo milita contra o espírito. E a alma fica nesse jogo, né? Porque a alma um dia quer, outro dia ela não quer. A alma ela tem ali, ela é meio bipolar, né? Nesse jogo aí. A gente vai ver isso e eu espero que isso seja bênção na sua vida. Vamos continuar, ó. Então, e detalhe, né? Quando você entende que você é três e que Deus é três, você consegue alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Vamos chegar lá. Então, aqui, ó, Lucas 8:5, né? Esse versículo, caso você queira aprofundar um pouco mais, né? Saber de onde é que eu tô tirando essa história toda, né? Então tá aqui, ó. A Bíblia nos conta que certo dia um homem saiu a semear. Tá vendo um aqui, ó? Ele nos conta onde? Nos conta em Lucas 8:5. Tá bom? Então, à medida do livro, ele vai tendo essas coisas. Eu vou colocar aí para você. E se você quiser, a gente pode fazer a leitura junto. Você quer que a gente faça a leitura também desses versículos que não estão citados diretamente? Fala para mim. Se você quiser, eu faço um vídeo especial só com a leitura. Como se fosse um apêndice, né? Termina o livro, começam então as leituras a respeito dessas citações indiretas, tá bom? Tem citações diretas, né, que eu vou citar direto no corpo do texto, mas tem várias indiretas, tá bom? E o mais importante, aquilo que é a chave das portas dos céus. Você tem um pai. Você ter um pai é a chave das portas dos céus. Tá bom? Deus é um pai amoroso que move céus e terras por seus filhos. Muitas pessoas têm o direito de reinar, pois, assim como você, são filhos do rei, mas não se sentem aptos a reinar. Não se colocam em posição de príncipe e não experimentam a majestade do reino da glória do Pai. Então é o seguinte: você aceitou Cristo, Cristo te aceitou, você foi ressurreto em espírito, seu espírito agora milita contra a carne milita contra o espírito, a alma fica ali, né? Um dia quer ser salvo, um dia quer voltar para a ignorância, um dia quer as coisas do mundo, no outro dia quer as coisas de Deus, a alma fica ali meio perdida. Fato é que uma vez que você é filho, você é príncipe no reino de Deus, no reino dos céus. E aí, não quer dizer que o reino dos céus é lá no céu. Entendeu? Você reina e reina hoje. A gente vai ver isso mais para frente, né? Tem lá uma passagem de Paulo, Paulo falando, olha, você reina hoje. Então, a posição de príncipe você precisa experimentar hoje. Por quê? Porque você tem o direito de reinar. Às vezes você olha para você mesmo, você não se sente capacitado, o Espírito Santo vai te capacitar para isso, tá bom? Mas reinar sobre as circunstâncias, reinar sobre as coisas que acontecem na sua vida e que você não tem muito controle sobre, reinar através da oração. Você precisa entender que você é príncipe, que você é princesa, tá bom? Então se coloque nessa posição. Então, olha só, essas pessoas são príncipes e princesas do Senhor, mas não experimentam desta verdade. São ricos, mas vivem miseráveis, e miseráveis não apenas de bens físicos, mas também miseráveis espiritualmente. Veja bem, tem uma coisa que eu escrevi no meu Instagram faz algum tempo já, não foi tão há pouco tempo assim, não, já faz um tempo. Eu coloquei lá o seguinte: que o segredo do ter é ser. O segredo do ter é ser. Então, se você você vai ter as coisas ao seu redor. E eu vou usar a palavra atrair, mas não é bem essa palavra, tá bom? É só para que você entenda. De repente você está chegando agora, você nunca ouviu falar em nada disso, mas você já ouviu falar em lei da atração, você vai ligar isso na lei da atração. Não tem a ver com lei da atração, tá bom? Apesar de sim. Apesar de sim. Tem uma questão que é o seguinte:
Eu falei há pouco tempo, né? Você tem lá um abismo e você se joga, Deus coloca a ponte. Por quê? Porque você tem um pai amoroso, dono de todo o ouro e toda a prata, dono de todas as coisas que foram criadas. Aquele que sem ele nada do que seria, né? Nada do que é foi. Enfim, nós temos aí uma situação filosófica. Eu estou buscando a palavra correta para que você entenda com bastante calma. Quando você é naturalmente, Deus vai te dar as bases do ter. Então, se você é príncipe, Deus te dá a coroa. Se você se comporta como uma pessoa rica em Deus, Deus te dá riqueza. Se você se comporta como sábio em Deus, Deus te dá sabedoria. Por que ele faz isso? Porque ele é um pai amoroso. Você pede e ele te dá. A gente vai chegar lá. Não tem a ver com lei da atração, mas parece, né? Porque o povo faz uma misturança por aí e eu espero que você não tenha esse problema aqui. Como cooperadores de Deus, o primeiro ponto, né? Nós discípulos, aqueles que aprendem com Deus e passamos a mensagem de Deus, somos cooperadores de Deus, né? Então, como cooperadores de Deus, aqui Paulo está falando dele e dos outros apóstolos. De nós também, eu e você, porque nós passamos a cooperar com Deus quando somos salvos, tá bom? Então, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Quando que você recebe a graça de Deus em vão? Você é salvo para as boas obras. Você é salvo por um motivo, com um propósito. Então, quando Deus diz, ou você já deve ter ouvido muitas vezes isso, né? Que a sua vida tem um propósito. Ela só tem um propósito se você foi salvo. Se você não foi salvo, né? Às vezes a gente fala assim, porque Deus é pai de todo mundo. Não, Deus é pai daquele que foi salvo. Tá bom? Então a gente tem que relevar algumas situações porque a gente acha que todo mundo é filho de Deus. Mas não, só é filho de Deus aqueles a quem Deus escolheu, ressuscitou no Espírito, e aí a pessoa também, eu vou dizer dessa forma para ficar mais fácil, tá? Mas também não é isso. A pessoa aceitou a Cristo, e aí houve ali então um propósito. E a partir dali, então, essa pessoa é um filho adotivo de Deus. Por que adotivo? Porque Deus se revela para os judeus. E nós passamos a filhos quando nós aceitamos Cristo. A gente vai chegar lá, e aí essa aceitação de Cristo como pai adotivo, né? Como Deus, como pai adotivo, nós vamos então sermos filhos. Mas algumas pessoas recebem em vão a graça de Deus, porque se você recebeu a graça de Deus, não houve mudança na sua vida, você recebeu a graça de Deus e ficou por isso mesmo, então foi em vão, né? Você é salvo para as boas obras. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, quando que é o tempo favorável do Senhor? É agora, né? E o que isso significa, né? Essa palavra favorável, vou grifar ela aqui rapidinho. Significa que hoje Deus derrama sobre você o seu favor. Então Deus derrama sobre você o seu favor. Então Deus é favorável com você no dia de hoje. E hoje é o dia da salvação. Amém? Então, vamos lá. Aqui foi minha esposa que assinou, né? Isaías 49:8. Né? O que é esse doisinho aqui, né? Ele está aqui, ó. Porque Paulo, ele está escrevendo, ele diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, e aí ele vai citar Isaías 49:8. Depois, se você quiser, a gente faz vídeos separados com essas citações, tá bom? Fala para mim aí nos comentários se sim ou não. Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Então, isso foi escrito por Isaías e Paulo cita.
Aqui um pouquinho sobre mim, vamos passar isso. Então daí a gente vai começar o livro, tá? Então o que é que você vai ver ao longo dos próximos vídeos? Você vai ver que você tem um espírito de revelação, você vai ver que você é amado, você vai ver que você é imagem e semelhança do Senhor, que você é guiado por Deus, que você foi escolhido e separado, que você também é três, assim como o Pai, que você está alinhado com Deus, e você vai descobrir que você já está alinhado com Deus. Você vai perceber que você tem um pai. E aí nós vamos para considerações finais. Tá bom? Vão ser 9 ou 10 vídeos ou 11 vídeos? Não sei, porque pode ser que eu pare no meio do capítulo. E aí a gente deixa para continuar num próximo vídeo. Então eu vou só até onde o Espírito pedir. Tá bom? Então eu vou aqui lendo e refletindo com você. E quando eu sentir no meu coração que encerrou por hoje, encerrou por hoje. E por falar em encerrou por hoje, deixa o seu like, tá bom? Like significa amém, né? Então, se você olhou e falou assim, amém, né? Eu sou espírito, um só com Deus, eu consigo, eu vou prosperar, né? Eu vou reinar com Deus, eu sou príncipe, né? Se você entendeu que semear é preciso, né? E que você vai sair a semear, dê o seu joinha aí, dê o seu amém, tá bom? Amém é joinha. Também compartilhe aí com as pessoas da sua igreja, com as pessoas que você gostaria, né, com os seus parentes, enfim, aquela pessoa que está precisando de uma palavra de Deus, pessoas que estão caídas, né, e que precisam entender que elas são prósperas sim, mas que Deus não as abandonou, e aí elas é que estão vivendo aí de forma miserável, mas que elas têm direito a reinar, têm direito à produtividade, à realização e à ação do Espírito Santo na vida delas. Tá bom? Além disso, não esquece, tá? O Pix vai estar aí na descrição, né? Você pega lá o número do Pix, envia para mim um Pix dos centavos, tá bom? Eu quero deixar isso bem claro, tá? Eu não preciso do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, tá bom? Possivelmente esse dinheiro eu não vou utilizar para melhorar nada por aqui, porque são centavos, tá bom? É única e exclusivamente para cumprir com o compromisso do cristão em semear, tá bom? E aí você vai semear esses centavos e eu vou semear na sua vida, né? O fruto que vai chegar aí na sua mão vai ser o livro, tá bom? E aí quando você receber o livro, eu vou semear a palavra através do livro. Para você o livro vai em PDF, você só pode ler no computador, no celular, tá bom? Ele não é físico. Vai para você aí pelo WhatsApp no mesmo número do Pix, tá bom? E aí é o seguinte, quando a palavra de Deus for semeada na sua vida, novamente você vai pegar esse conteúdo, eu espero que essa palavra gere frutos na sua vida, e você vai pegar esse conteúdo e vai semear para outras pessoas também, tá bom? Eu não espero que você fique com esse livro para você. Ah, você me deu 7 centavos, vamos supor, né? Me deu 2 centavos, me deu 1 centavo, né? E eu te mando o livro. E aí você sentiu vontade de espalhar para todo mundo esse livro, espalhe, tá bom? Não tem problema. Tá bom? Eu não tenho esse problema de espalhar o livro gratuitamente, não. Tá bom? Mas por aqui, por esse canal, se você quiser que eu te entregue, você me manda aí os centavos, tá bom? Se você, eu quero pagar no cartão de crédito, eu não tenho dinheiro nenhum na minha conta, vai lá no Hotmart e aí você compra o livro no preço que tá lá, tá bom? Que, sinceramente, eu prefiro que você pague os centavos no Pix, tá bom? Porque lá tá mais caro, né? Enfim, espero que você tenha entendido. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos deu hoje. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que está ouvindo aqui, que está vendo esse vídeo, que está ouvindo o nosso podcast, que está aí, Senhor, precisando de uma palavra, Senhor. Abençoa a vida dele em nome de Jesus e que ele possa dar testemunho aqui nos comentários, Senhor, do que é que o Senhor fez na vida dele através deste vídeo. Em nome de Jesus te agradecemos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, fica com Deus e até mais. Eu estou tentando entrar aqui no. Achei. Então, até mais. Fique com Deus. Deus te abençoe demais. E até a próxima.